Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa 7ª aula, usando a apostila do 3º bimestre, de língua portuguesa. Nessa aula, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre singular e plural. Você sabe o que significam essas duas palavras? Se você já sabe, nessa aula você vai aprender mais um pouquinho sobre esse assunto. Se você ainda não sabe, é hora da gente aprender juntos. Vamos lá. Então, para a gente entender o que é singular e plural, eu trouxe essas duas imagens para vocês. Singular tem a ver com as palavras que representam apenas um objeto, uma pessoa. Então, quando uma palavra está no singular, é porque ela representa apenas um. Nesse caso, a palavra que está no singular é a palavra bola. E a palavra no plural? Bom, uma palavra no plural é quando ela representa mais de um objeto. Nesse caso, nessa imagem, estão aparecendo mais de uma bola. Aqui nessa foto estão aparecendo 3 bolas. Então, por isso que quando eu vou falar sobre essas bolas, eu não uso a palavra bola, eu uso a palavra bolas, com um S no final. Por quê? Porque a palavra bola está no plural. E por que a palavra bola está no plural? Porque nessa outra imagem estão aparecendo mais de uma bola. Sempre que eu estiver dizendo, que eu estiver escrevendo, que eu estiver lendo sobre mais do que um objeto, essa palavra que representa esse objeto tem que estar no plural. Se eu estou falando de mais de um livro, eu vou falar de livros. Se eu estou falando de mais de uma menina, eu vou falar de meninas. Então, eu tenho que indicar que eu estou falando de mais de um objeto. Para que eu indique isso, eu uso o S no final. Mas será que em todas as palavras eu vou utilizar o S no final para mostrar que ela está no plural? Nem sempre eu vou utilizar somente o S. É o que a gente vai ver agora. E eu quero lembrar para você que esse conteúdo está lá na página 36 da nossa apostila. Então, como eu estava dizendo, algumas palavras fazem o seu plural usando apenas a letra S no final. É o caso das palavras que terminam em vogal. Então, a maioria das palavras que terminam em vogal, basta que você acrescente o S para você mostrar que você está falando de mais do que um. Então, é o caso da palavra bola. Se eu estou falando de mais de uma bola, eu uso o S no final e aí eu tenho o plural de bola. Se eu estou falando de mais do que um pato, eu uso patos com S no final. Se eu estou falando de mais de uma mãe, mãe no plural é mães. Se eu estou falando de mais de um herói, herói no plural é heróis. Eu quero que você perceba que todas essas palavras terminam com uma vogal. E é por isso que quando eu vou fazer o plural delas, eu apenas adiciono o S. Mas será que todas as palavras que terminam com uma vogal, para construir o plural delas, eu preciso apenas escrever a letra S? Não. Algumas vogais, quando estão juntas, eu preciso prestar atenção, porque na hora de formar o plural dessas palavras, eu vou formar o plural de uma forma diferente. É o caso das palavras que terminam em ão. Quando a palavrinha terminar em ão, o plural dela vai ser ões, só o S, como no caso das outras vogais, ou ães. Vamos ver um exemplo de cada para que você possa perceber isso. A palavra pão, quando eu quero me referir a mais de um pão, a palavra pão no plural é pães, como está mostrando aqui com AES no final. Se eu estou falando de mais do que um limão, o plural da palavra limão é limões.
Já a palavra órgão, se eu quero falar de mais do que um órgão, o plural de órgão é órgãos. Então, se a palavrinha termina com ão, atil, o plural dela pode ser escrito de 3 formas diferentes. Ou com ões, como no caso de limões, balões, ou somente com S, no caso da palavra órgãos, ou com ães, no caso de pães, mães. Agora eu vou mostrar para você como se faz o plural quando a palavra termina com a letra L. Então, se o substantivo que eu estou falando terminar em L, para fazer o plural desse substantivo, eu vou precisar trocar o L pelas letrinhas I e S. Então, no lugar da letra L, vai a letrinha I e S, como no caso do plural da palavra papel. Quando eu quero falar sobre mais do que um papel, eu escrevo o plural como papéis, ou seja, eu tirei o L do papel e coloquei no lugar o I e o S. O plural da palavra papel é papéis. A mesma coisa com o plural da palavra varal. O plural de varal é varais. O plural da palavra jornal, que também termina com L no singular, é jornais, para mostrar aí o plural de jornal. Para terminar os exemplos que eu estou te apresentando, agora eu vou te explicar como eu posso fazer o plural de palavras, de substantivos que terminam em M. Se o substantivo termina em M, você vai trocar o M pelas letrinhas N de navio e S. É o caso do plural da palavra jovem. Jovem termina com M, o plural de jovem é jovens. Então perceba que no lugar da letra M ficaram as letras N e S. A mesma coisa com o plural do substantivo margem. O plural de margem é margens, com NS no final. E isso também acontece com a palavra som. O plural de som é sons. Eu troco a letra M pela letra N e S. Agora você pode estar se perguntando, professor, por que você está me ensinando todas essas regras? Eu preciso decorar isso para que eu escreva bem? Não. Eu estou apresentando essas regras para você apenas para que você perceba que elas existem. Mas, para que você saiba escrever corretamente o plural de uma palavra, o que você precisa fazer é ler bastante e escrever bastante, como eu sempre venho te dizendo. Quanto mais você ler, mais você vai se acostumar em ver o plural das palavras. E vendo mais de uma vez o plural de uma palavra, na hora de escrever essa palavra, você vai lembrar desse plural, porque você viu ele muitas vezes antes. Então, escrever bem, escrever corretamente é um hábito que, para que ele aconteça, você precisa ler bastante. Não é decorar regras, é ler bastante. As regras são apresentadas, é importante que você conheça elas para que você saiba que cada palavra muda a letrinha por um motivo ou por outro. Mas não é suficiente lembrar dessas regras. Você precisa ler bastante para escrever corretamente. Combinado? No Fundamental 2, você vai relembrar todas essas regrinhas e vai aprender regrinhas novas. Quanto mais você ver a regrinha, mais chances de você acertar a forma correta de escrever. E quanto mais você ler e ler mais uma vez, também mais chances de você acertar a forma correta de escrever o plural de uma palavra. Bom, nós aprendemos que quando eu estou falando de mais do que de um objeto, de uma pessoa, de um substantivo qualquer, eu preciso colocar a letra S ou
criar o plural de uma das outras formas que eu mostrei aqui para vocês. E agora eu quero que você perceba que quando eu estou formando o plural de um substantivo em uma frase, as palavras dessa frase que estão relacionadas, que têm a ver com esse substantivo, também tem que estar no plural. O que eu estou querendo dizer para você? Não é suficiente você, quando quer dizer que alguma coisa tem mais do que um, você apenas mudar aquela palavra para o plural. Por que não é suficiente? Porque todas as outras palavrinhas que têm relação com ela também precisam estar no plural, porque senão a sua frase vai estar errada. Vamos ver esse exemplo para que eu possa ajudar você a entender melhor o que eu estou querendo dizer. Antes do exemplo, eu só preciso relembrar com você o que está escrito aqui. Então, quando um substantivo está no plural, todas as outras palavras que estão relacionadas a ele também devem estar no plural. Então, o que quer dizer palavras relacionadas a ele? Vamos ver isso no exemplo. Então, eu tenho aqui o exemplo da palavra carro. O carro vermelho cruzou a avenida. Aí, o que eu quero que você pense comigo? Olhando essa frase, que outras palavrinhas que estão relacionadas à palavra carro, que só estão aí porque a palavra carro também está? Vamos olhar para a primeira palavra, a palavra o. O carro. O o só está aí por conta da palavra carro. Porque se fosse boneca, seria a boneca e não o boneca, certo? Então a palavra o tem relação com a palavra carro. E a palavra vermelho? O que é vermelho? É o carro. Então a palavra vermelho é um adjetivo que está falando sobre o substantivo carro. E o verbo cruzar, que aqui é cruzou. Quem cruzou? Foi o carro também, não foi? Então a palavra carro também está relacionada com a palavra cruzou. E por fim, a palavra avenida e a letrinha A aqui. Avenida está relacionada a carro? Não. Avenida não é uma característica, não é algo que o carro está fazendo. Então, a avenida é uma parte da frase que não tem relação nenhuma com o carro. Por isso, essa parte não vai para o plural. Só vai para o plural as partes que têm relação com a palavra carro. Porque o que vai acontecer agora? Vão aparecer mais de um carro. Então, como ficaria essa frase com a palavra carro no plural? Os carros vermelhos cruzaram a avenida. Perceba que eu coloquei em vermelho para você o que mudou da frase de cima para a frase no plural embaixo. Mais uma vez eu quero dizer para você por que a palavra avenida não foi para o plural, porque ela não é uma palavra que tem relação com a palavra carro, ela não está dando característica para a palavra carro, ela não está representando uma ação da palavra carro. Então, a palavra avenida ela não tem relação com a palavra carro e por isso ela ficou no singular. Não são avenidas, são apenas carros. Eu mudei a palavra carro para o plural e não a palavra avenida. Muito bem, se você conseguiu entender um pouquinho do que eu expliquei nessa aula, eu tenho certeza que você vai fazer com muita facilidade o exercício 13. O exercício 13 ele está lá na página 38 da apostila. Nós vamos fazer juntos a letra B e a letra C. Mas, para que a gente possa fazer juntos, primeiro precisamos ler com atenção. Então, vamos lá. 13. Passe a palavra destacada para o plural e faça as modificações necessárias. Primeiro, o que é uma palavra destacada? É uma palavra que está sublinhada, né, que tem um risquinho embaixo, ou uma palavra que está em negrito. A cor dela está um pouquinho mais escura do que as outras palavras. Então, você vai passar a palavra destacada para o plural e fazer as modificações. Por que eu preciso fazer modificações? Porque, como eu disse para você, todas as palavras que têm relação com a palavra que precisa ser passada para o plural também vão para o plural.
Então, quais palavras será dessa frase que tem relação com a palavra inventor? Vamos olhar juntos. A palavra tem a ver com inventor? Tem. Um inventor. E a palavra existe? O que existe? Existe um inventor. Então, existe também tem relação com a palavra inventor. E a palavra solucionou tem a ver com o inventor? Quem solucionou? O inventor, né? Então, solucionou também tem a ver com a palavra inventor. E a palavra problema? Problema tem a ver com o inventor? Não. Então a palavra problema não vai para o plural. Passando para o plural, conforme o exemplo da apostila, existem 2 inventores que solucionaram o problema. Perceba aí que a palavra existe foi para existem, foi para 2, inventor foi para inventores e solucionou foi para solucionaram. E aí agora nós vamos fazer juntos. Letra B. A imagem está fixada em um papel especial. Olha só quais palavras vão para o plural na letra B. A palavra imagem e a palavra papel. Todas as outras palavrinhas que tiverem alguma relação com a palavra imagem e papel também tem que ir para o plural. E a letra C. A luz foi projetada em uma fina chapa de metal. Perceba que na letra C você vai precisar passar para o plural as palavras luz e a palavra chapa. Todas as outras palavrinhas que tiverem relação com luz e chapa, na letra C, também precisam ir para o plural. Então, vamos fazer juntos? Bom, resolvendo primeiro a letra B, antes de responder, antes de ir para a resposta, eu quero que você perceba que as palavras a, está, fixada, tem relação com a palavra imagem. E a palavra especial tem a ver com a palavra papel. Olha só como fica essa frase, então, no plural. As imagens estão fixadas em papéis especiais. Então, perceba que em algumas palavras foi colocado somente o S, como no A, no fixada, e nas outras mudou outras coisas, como por exemplo em papel e especial, que as duas terminam com L, e quando a palavra termina com L, para fazer o plural, eu preciso mudar para IS. Lembra que a gente viu no comecinho da aula. E o verbo está, quando vai para o plural, ele vira estão. Vamos olhar agora a letra C. Na letra C, quais palavras que têm relação com a palavra luz? A luz, então o A. O foi, porque é o que a luz está fazendo. Projetada, que também tem a ver com o que a luz está fazendo. E aí agora vamos olhar as palavras que têm relação com a palavra chapa. Como que a chapa é? Qual é a característica da chapa? Ela é fina, então fina tem a ver com a chapa. Metal não tem nada a ver com a chapa, que a chapa poderia ser uma chapa de papel, uma chapa de alumínio, ela é uma chapa de metal. Então metal só está dando uma informação a mais da chapa. Então metal não tem nada a ver com a chapa. Ela está complementando como é a chapa? Tá, mas poderia ser uma chapa de qualquer outra coisa. Então metal não tem a ver com chapa nessa frase, então ela não vai para o plural. Como ficaria essa frase com as palavras que têm relação com luz e chapa no plural? As luzes foram projetadas em finas chapas de metal. Perceba que para você fazer o plural de A, você colocou o S. Para fazer o plural de projetada, somente a letra S. De fina e de chapa, também somente a letra S. Perceba também que para fazer o plural de luz, luz termina com Z. Quando a palavrinha termina com Z, o plural precisa ter o E e o S. E o plural do verbo ir no passado, que é foi, para fazer ele, você precisa mudar o foi para foram. É isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida que você tiver em singular e plural, basta você me perguntar lá no nosso grupo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.